falar do meu trabalho. Eu estou marcando aqui o cronômetro, tá aí? Estou com o cronômetro aqui, tá? Tem 10 segundos, 11, 12, 13. Antes de falar sobre o meu trabalho, eu quero agradecer as pessoas que tornaram possível a nossa presença aqui. Realmente quero agradecer muito comovidamente. Eu fui uma criança criada em terreiro de candomblé no Brasil, uma criança cuja sociabilidade foi toda construída a partir da experiência do sagrado da ancestralidade africana e afro-brasileira. Os sons das palavras que eu ouvi desde a barriga da minha mãe eram palavras em Kimbundu, em Kikongo, em Yorubá, em Fon. E desde muito cedo impregnaram meus ouvidos, e desde criança eu sempre soube que o meu pai era professor, mas antes de tudo ele era um tataxi caringon. Sabia que a minha mãe era uma professora, mas ela era uma equede de Oxum, ou uma macota de Dandaluga. Então esse imaginário sempre fez parte da minha construção, da minha sociabilidade, e assim, eu realmente estou muito agradecido pelas pessoas que tornaram possível. Provavelmente essa é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida como leitor. Os deuses da minha casa e do meu povo, eles foram sempre deuses desse lado de cá. São os orixás, os inquices, os voduns, são deuses que generosamente abraçaram aqueles que quiseram ser abraçados. E assim, sou muito grato a esse povo desse lado do mundo. Tá? Eu acredito que poucas pessoas já ouviram nomes como Voador, Tibério, Pastora de Lima. Esses são nomes de algumas das embarcações que a partir da segunda metade do século XVIII levaram 500 mil pessoas para o Brasil, desse lugar chamado Moçambique. Então eu gostaria de começar minha fala pedindo licença a essas pessoas que foram, muitos não chegaram, alguns voltaram, muitos permanecem aqui, e como a gente diz lá do outro lado, algumas pessoas aqui sabem muito bem do que eu estou falando: Eide, Ana, Agô, Rojubá, Colofé, Macuyu nos Lambes. Tá? A José Caveirinha, Paulina Chigiane, Lena Baúli, a Zagaia, esse povo que a gente tanto admira, então peço licença. Bom, há 2 anos eu estou na Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá. Eu vou comentar rapidamente aqui o que eu tenho feito lá e falar especificamente de uma disciplina. A minha atuação lá, ela se divide em algumas frentes. Eu trabalho com... Essa é a Universidade Nacional da Colômbia. Eu trabalho nesse edifício aqui, muito bonito. E a gente trabalha lá com algumas frentes, a realização de eventos, por exemplo. Tem alguns eventos que são coordenados: o Seminário de Estudos Afro-Brasileiros e Afro-Colombianos, o Ciclo Internacional de Conferências Poéticas da Diáspora Africana e o Fórum Permanente de Estudos Afro-Brasileiros. São 3 desses eventos regulares. Vocês percebam que são 3 eventos que têm como eixo principal o eixo afro. Não é à toa, não é porque eu estou vinculado a esse tema, ao contrário, eu estou lá porque estou vinculado a esse tema. Então, é um interesse muito grande do governo brasileiro que esse seja um eixo de aproximação, inclusive diplomática, entre a Colômbia e o Brasil. Então, a gente tem uma série de iniciativas que estão vinculadas a isso, entre ministérios diferentes do Brasil, não só o Itamaraty, mas outros também. Outra atividade muito importante aqui são cenas do ciclo afro, né? Algumas pessoas que vocês conhecem provavelmente, Gana Santana, Cidinha, pessoas que estiveram lá recentemente, nos eventos que foram organizados pelo Leitorado. E pessoas de outros países também, Oti Curiel, Cacá Valena Cosa, Mara Viveiros, da Escola de Gênero da Universidade Nacional da Colômbia, enfim, pessoas super importantes nesse contexto. Outra área de atuação muito forte é a área de cooperação internacional, a criação de acordos que estabelecem, por exemplo, a realização de eventos, estágios, dupla articulação, visitas técnicas, intercâmbio. Essa é uma outra área muito forte da minha atuação lá. A publicação, a partir do Leitorado, foi criado, eu e o mesmo Irene criamos a revista Améfrica, e a partir da criação da revista Améfrica eu comecei a me associar a uma série de pessoas, tem 20 intelectuais que fazem parte da comissão científica dessa revista, de todos os continentes. Aqui tem a Ana Carolina e a Ed, que fazem parte da comissão também editorial, são 20 pessoas aproximadamente. Outra é as traduções, muitas traduções, um trabalho muito importante fazer a tradução, há muita coisa para se traduzir, tanto do português para o espanhol como do espanhol para o português. Então essas são as traduções mais recentes que eu fiz lá. Estou trabalhando num livro muito importante que eu traduzi como Xangô, Bam Bam Bam,
se chama Xangô, era Biramputas, um livro muito importante de Manuel Zapata Oliveira. E aqui, evidentemente, as aulas, né, os cursos. Esses são cursos que eu dei nos últimos tempos. Eu estou sediado no departamento de literatura, e aí a gente começa a falar de coisas que são muito importantes para poder demarcar aqui, porque de tudo que eu ouvi, o caso da Colômbia ele é muito singular, porque eu estou dentro de um departamento de literatura que não é sequer licenciatura em literatura, é um bacharelado em literatura e que tem alunos da literatura e da filologia. Então, é bem específico, eles não sabem português dentro desse... É uma separação, existe um departamento de línguas estrangeiras, eles me emprestam lá de vez em quando para dar um curso de português avançado, mas a minha casa na Colômbia é o departamento de literatura que oferece sequer licenciatura em literatura, é para pesquisadores de literatura. Então isso cria toda uma questão muito específica, um cenário muito específico. Departamento de literatura, então eu ofereci recentemente, quero mencionar esse curso, Poéticas do Conto, 50 alunos, a estrutura é de 16 sessões de 4 horas, sextas-feiras, pela manhã, a gente se encontra para poder falar disso. Acho muito importante também, para falar do perfil desses alunos, dizer que, além deles estarem situados no departamento de literatura, de filologia, eles têm uma formação voltada para a pesquisa, normalmente literatura, e um outro elemento que a gente não pode desconsiderar nunca na Colômbia é que eles são absolutamente vinculados a uma perspectiva crítica política que atravessa, que é um eixo transversal em qualquer atuação que o professor tenha dentro desse espaço. Então, é tudo muito à flor da pele no que diz respeito a esses posicionamentos, a essas questões. Não cabem certas discussões, não cabem sequer certos autores a serem discutidos. Está tudo num nível de crítica política que é o tempo todo muito à flor da pele. E isso também, evidentemente, vai conformando, deformando, configurando um currículo. Escolhas de bibliografia, e mais do que escolhas de bibliografia, a maneira como se aborda essa bibliografia. Então, esse é um elemento que eu queria destacar para vocês. O objetivo desse curso, eu diria que os objetivos do curso incluem a compreensão da evolução da narrativa curta, no Brasil, o desenvolvimento de habilidades de leitura crítica, a aplicação de perspectivas analíticas transdisciplinares, a superação da visão nacionalista da literatura como limitada a um projeto nacional baseado na língua. Isso é um elemento que talvez seja um elemento de grande tensão dentro do leitorado como instituição de difusão da língua. E a ideia é justamente considerar esses textos em diálogos com outros textos, sempre. Em outras palavras, eu diria que o grande objetivo do curso é desenvolver a partir da experiência de autores e autoras circunscritos a um território, a uma língua, sim, mas a partir daí uma experiência de análise que permita ampliar as possibilidades de leitura do texto. Ao fim e ao cabo, é disso que se trata. Quer dizer, ler literatura não é para fechar a literatura, senão para ampliar as possibilidades de compreensão daquele texto, tornar o texto maior. Ele entrou de um tamanho e o aluno tem que sair com a ideia de que ele é maior do que aquilo, do que ele entrou ali. Bom, para chegar aos objetivos, aqui é a bibliografia que eu trabalhei, para chegar aos objetivos, a metodologia foi basicamente a leitura integral da tradução do conto, e aí já começa algo muito interessante, porque eu traduzo todos os contos que a gente trabalha e para o espanhol. E tem muitos problemas, evidentemente, e esses problemas são discutidos em sala. Problemas que são técnicos, realmente, da tradução. Imagina traduzir a terceira margem do livro de João Guimarães Rosa. E ir para a sala e discutir problemas, porque muitas vezes as traduções que existem são traduções conservadoras, que ao invés de criar palavras, como, não sei, vamos lá, no final do texto ele fala em sou homem depois deste falimento. Não existe falimento em português, é uma invenção do Guimarães Rosa, e aí a tradução que existe em espanhol é uma tradução conservadora, sou homem depois de não conseguir ter sucesso, é uma coisa nesse sentido. E aí a gente vai para a sala de aula e a gente precisa inventar isso juntos. Quer dizer, já começa aí.
é uma leitura e uma análise da tradução e um corpo a corpo justamente com esses problemas que são técnicos do texto. A partir daí eu faço uma exposição desse texto, e há que se destacar que uma exposição sobre um texto, analítica, dentro de um contexto de alunos da filologia, de alunos que estudam a literatura no curso de bacharelado, de maneira nenhuma pode se limitar a aspectos contextuais. Um texto como, por exemplo, foi apresentado agora há pouco aqui, um poema como A Canção do Exílio, se eu não faço uma relação entre o fato dele ser escrito em redondilhas menores e maiores e ter uma relação de versos em que os tempos fortes, os fortes e os fracos estão sendo o tempo todo alternados, criando uma constância e relaciono isso com o tema do texto, não tem aula. Meus alunos vão achar que aquilo é aula para ensino médio. Se eu ficar falando assim, veja como aqui a gente está com saudade do Brasil, etc. Eles vão falar, daí, professor. Então, quer dizer, o aspecto formal é extremamente importante dentro de um espaço como esse. Num texto narrativo, eu tenho que falar sobre aspectos que dizem respeito à constituição de personagem, narrador. Por que esse narrador, a solução para a criação dessa história foi o narrador em primeira pessoa e não o narrador em terceira pessoa? Por quê? E discutir esses aspectos são fundamentais dentro desse espaço. Bom, depois então dessa análise, a gente tem um momento que é um debate, aí eu abro para um debate sobre o texto, em que os alunos falam sobre aquilo que ocorreu a eles, aquilo que para eles foi importante, e a partir daí a gente faz uma escrita, um comentário analítico do texto. Todas as aulas eles têm que escrever sobre aquilo que a gente trabalhou, mesmo que seja um comentário muito curto. Então, todas as aulas eles recebem um link do Forms e eles pegam o celular, o computador e eles mandam um comentário que na próxima aula, no início da próxima aula, comentado o comentário deles. Eu seleciono lá alguns e a gente começa a aula com esses comentários. Bom, eu não teria muita coisa para dizer. Essa bibliografia, eu diria que uma das coisas mais importantes talvez seja não apenas, e a gente discute isso, não apenas a eleição de uma bibliografia não canônica. Lembra que eu falei que a questão da política é muito importante? Então, se eu não pensar em termos de equidade, se eu não pensar em termos... Dançou, tá? Não tem aula. Tá? Os alunos falam assim, professor, não vou ler Rubem Fonseca porque ele é misógino. É nesse nível. Tá? Então, se eu não tiver essa perspectiva... Aqui vocês estão vendo, tem Rubem Fonseca, né? Mas a grande questão é não apenas levar uma bibliografia que talvez não seja canônica, que escape, mas mesmo quando eu levo uma bibliografia canônica, fazer uma leitura que não seja canônica, fazer uma leitura que seja contrapelo. Quer dizer, a importância desse tipo de metodologia, entendeu? Lá na Colômbia é um espaço em que, se não for assim, não tem diálogo. Não. Se eles tiram uma foto sua, coloca lá no corredor e fala bem assim, esse daí não dá. Esse nível. Vou botar. Então, o que eu acho, em certa medida, muito interessante. Então, um pouco sobre isso. Se quiserem saber um pouco mais, estou à disposição. Obrigado.